bem? Eu sou a Márcia Ferreira, você já deve me conhecer aqui do CEAP, o Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, onde nós temos diversos cursos, atendimentos, e é sempre nessa linha da astrologia, com toda a sua técnica acrescida desse olhar da psicologia. E hoje eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês, que é este ingresso histórico de Saturno no signo de Peixes, tá? Então, estão todos aí os meus dados. Vou pedir para você dar uma curtida no nosso canal para nos ajudar aqui a continuar com esse trabalho, tá? Bem, eu digo histórico porque eu tenho falado que esse mês de março é o mês mais importante de 2023 e não é à toa, porque nós temos este ingresso de Saturno em Peixes e também o ingresso de Plutão em Aquário, que vai ser logo mais, tá? Mas hoje nós vamos tratar do Saturno em Peixes. Bem, o Saturno ficou no signo anterior, no signo de Aquário, desde março de 2020 e ficará, entre idas e vindas, no signo de Peixes até fevereiro de 2026. Então, vejam, são 3 anos aí, né? Já estavam 3 anos no signo de Aquário, agora mais 3 anos no signo de Peixes. Então, ele ingressa agora, amanhã, né? Esse ingresso está se dando praticamente somente 15 dias antes do ingresso do Plutão em Aquário, que vai ser no dia 23 e que nós vamos falar por aqui sobre isso também. Bem, durante a passagem do Saturno em Aquário, houve uma maior conscientização social. Isso é muito óbvio, né? Muitas questões sociais foram levantadas recentemente, questões envolvendo preconceitos de uma forma geral, misoginia, racismo, abusos psicológicos, abusos físicos, né? Todo tipo de exploração, até exploração econômica, né, com escravização de funcionários, quer dizer, muitas coisas vieram à tona e foram denunciadas, né? Para algumas pessoas, essa conscientização pode até estar parecendo muito demorada para chegar, né? Mas ela vem vindo, né? Cada vez mais forte. Então, parece que com essa sincronicidade de uma diferença de poucos, né, de 2 semanas, né, do ingresso de Saturno em Peixes e do Plutão em Aquário, é uma sincronicidade, né? Então, se a gente pensar na mitologia, como nós vamos ver hoje, é como se o pai, o Cronos, falasse para o filho, Hades ou Plutão: olha, o Cronos, o Saturno, né? E eu já trouxe toda a conscientização necessária para as mudanças sociais, agora cabe a você a terminá-las e fazer as mudanças definitivas, porque a gente sabe que o modus operandi de Plutão é dessa forma definitiva, tá? Então, só por aí já é muito interessante da gente entender agora todos esses trânsitos, né? Bem, o Saturno, ele restringe, separa, né, delimita. O Peixes, a tendência dele é para indiscriminação e para uma fusão. O Saturno, ele busca uma adaptação à realidade e Peixes é um escape da realidade, é o que ele busca. Nós vamos entender os dois direitinho, né? O Saturno é seco e frio, o Peixes emocional e aquoso. Quer dizer, o que nós podemos esperar deste ingresso e deste trânsito, não é verdade? Então, eu vou pedir para você me acompanhar nós vamos nas origens de ambos, tanto do Saturno como também do signo de Peixes e do seu regente Netuno, né? Se a gente olhar por esse vértice da mitologia grega, os meus alunos estão acostumados que eu gosto de sempre estar estabelecendo essas correlações, né, com a psicologia, mas também com a mitologia. Esta foi a primeira geração divina quando Urano, o deus Urano, que é o deus do céu, ou Uranus, né, ou Urano, ele copulou com a Terra, com a Gaia.
E desta cópula nasceram os titãs, os cíclopes e os hecatônquiros, que eram forças brutas da Terra, né? Elementos selvagens. E o Ouranos, ou Urano, ele sendo o deus dos céus, o que aconteceu? Ele sentiu repulsa por esses filhos, tá? Mas quem que são os filhos? Então, todos esses titãs, esses cíclopes, esses hecatônquiros, formando a segunda geração da mitologia grega, a segunda geração divina, a titânida, tá? Que é o nosso foco hoje, essas duas gerações. Depois veio a terceira geração, com os Zeus, Hades, Poseidon, terceira geração divina. Mas como eu estava falando, eram forças brutas, elementares, que causavam terremotos, hecatombes, né? Então, ciclones. O Ouranos, ele sentiu uma repulsa em relação a esses filhos, porque ele era do céu, ele não gostava dessas forças elementares e selvagens, né? Que tinham como meta esse despotismo e essa dominação. Então, o que ele fazia? Ele devolvia-os ao seio materno, ao interior da Gaia, ou da Geia, uma zona chamada Zona do Tártaro, né? Do Tártaro. Bem, mas também o Ouranos, ele tinha um temor de ser destronado, o pai, né? A gente vai ver que isso também acontecia com o filho, o Cronos, tá? Bem, então, a Gaia, a mãe, né, ou Geia, ela estava já desesperada de ver que nenhum filho seu conseguia nascer, né? E queria uma vingança contra o Ouranos, né? Então, só que nenhum filho topou. O único filho que topou foi o Cronos, que era o filho caçula, que odiava o pai. O que o Cronos fez? Então tá aqui nesta pintura aqui, ele castra o pai, ou o Ouranos, ou Urano, e liberta todos os irmãos do interior do ventre materno, né? Do interior da terra, do interior da Gaia, né? Na mitologia. Causa a separação da mãe e do pai, né? Da rainha e do rei, assume o trono e casa-se com sua irmã, com a Reia. Olha quanta coisa que o Cronos fez, que a gente pode pensar que é como se ele fosse um antecessor do nosso Saturno, porque a mitologia grega ela veio antes da mitologia romana, certo? E a terminologia que nós utilizamos na astrologia é a mitologia romana. Então é como se fosse uma ancestralidade do Saturno que nós conhecemos. Bom, o que aconteceu com o pai? Com o Urano, ele ficou mutilado, impotente, foi lá, caiu no reino da Otiósitas, que a gente, vejam as terminologias, como é bonito isso, como ele caiu numa ociosidade, como a ociosidade tem uma conotação negativa, né? Só que, ok, o Cronos assumiu o trono, só que ele se revelou um déspota pior do que o pai, do que o Ouranos. Ele lançava os titãs, que eram seus irmãos, novamente às trevas, né? Que antes os filhos estavam e foram libertos, e ele passou a engolir os filhos que nasciam, que eram os seus irmãos, Hestia, Deméter, Zeus, Hades, né? Poseidon, porque ele tinha um temor, os seus irmãos não, os seus filhos, melhor, tá? Ele passou a engolir os seus filhos, tá? Porque ele tinha um temor de ser destronado, assim como seu pai lá, o Ouranos, também tinha, porque havia uma profecia de que aconteceria com ele a mesma coisa que aconteceu com o pai, e ele seria destronado por um de seus filhos. Então, o que ele fazia? Ele engolia os filhos, tá vendo? Aquele devorando. Olha só que coisa forte que é a mitologia, mas que mostra todas as nossas pulsões humanas, né? A gente pode fazer
uma alegoria e uma analogia com o Senhor do Tempo. Cronos é o Senhor do Tempo, né? E o tempo, a cada minuto que passa, a gente, né, ele vai devorando, né? Uma coisa que um minuto atrás que eu falei já foi devorado, tá? Muito bem. Então, na terceira geração, nós vamos só passar muito rápido. Também quem deu um jeito na situação foi a mulher, né? A mãe, a Réia, e ela fez uma combinação com o Zeus, com o filho caçula, e ela enganou, né, o Cronos. Ela deu para ele engolir uma pedra embrulhada num pano, ele engoliu achando que era um filho, e na verdade o Zeus conseguiu nascer, e foi lá criado, né, pela cabra Matéia, e conseguiu sobreviver, né? Foi treinado por outros deuses, ficou muito forte, muito sábio, muito poderoso, e depois assumiu, então, a posição suprema e dividiu, né? Ele ficou o senhor do céu, dividiu o reino com seus irmãos Netuno, que é o nosso Netuno Poseidon, ou Poseidon, e o nosso Plutão é o Hades na mitologia grega. Então vejam como existe no cerne do Cronos, né? Essa identificação com um castrador, com alguém que castra, alguém que limita, assim como o pai fazia, ele não sobrepujou o pai, ele repetiu o pai, né? O que é uma pena, né? Ele não evoluiu e superou o pai, ele simplesmente repetiu e de uma forma até pior. Bem, aqui na astrologia psicológica, também desses dois bonequinhos, a gente sempre procura entender as questões de dentro para fora. Então, os eventos, as situações, as outras pessoas, ao invés de entendermos de fora para dentro, né, o que está acontecendo fora, o nosso foco é sempre de dentro para fora. Vamos dar conta do interno, que assim nós iremos dar conta do externo, tá? Bem, então, o Saturno na astrologia, eu gosto muito dessa frase do Dane Rudyard, que foi digamos, o precursor dessa astrologia psicológica, que na época foi chamada de astrologia humanista, que ele fala o seguinte: enquanto o Sol representa o centro do sistema da personalidade individual, Saturno representa os limites deste sistema, a estrutura do ego, tá? Então, olhem que interessante, porque o mesmo planeta, ele vai ter funções variadas. Então, nós também consideramos o Saturno como esses limites, esse auxiliar do ego, que para nós é o Sol. Mas vamos lá, vamos continuar, tá? O ego, o eixo ego-self. Então, o Saturno, como ele é o último planeta visível a olho nu, ele tem essa capacidade intrínseca de ser como que uma proteção em relação às energias transpessoais. Ele é um dique, uma fronteira, né? Então, quando alguém, né, tem um Saturno e um Sol fortes no mapa, nós sempre observamos isso, para ver como que está o contato com a realidade dessa pessoa. É alguma coisa que eu posso explicar melhor em algum outro vídeo, tá? Agora basta a gente saber disso nesse momento. Uma outra função do Saturno que nós atribuímos aqui é como superego. Superego é que ele pode, não pode, isso é a introjeção das normas sociais. Ele é um auxiliar do ego, mas ele também é este superego que vai nos trazer todas essas interdições sociais. Então, ele vai restringir, ele vai estabelecer os limites, ele vai organizar e nos separar do caos e da desorganização. Então, como é que ele funciona? Sempre com aperfeiçoamentos constantes, né? E essa coisa que está sempre aperfeiçoando, pode trazer muita frustração, né? Porque parece que nunca chega lá e nunca
está suficientemente preenchido. Então, ele pode passar a um funcionamento castigador, muito primitivo, onde uma coisa ruim que a pessoa tenha feito fica todo contaminado pelo ruim. O que é esse funcionamento castigador? Não é assim, eu fiz alguma coisa de ruim, mas eu tenho o meu lado bom, né? Não, ele fica tomado, então alastra em tudo, né? Invade tudo, que era também aqueles temores que tanto o Uranus, assim como o Cronos, traziam dentro de si, né? Um temor de alguma ameaça, né? Então, é esse temor desse superego internalizado, né? Está sempre criticando, que nunca chega lá, que nunca está bom o suficiente. Essa é a leitura nossa atual. Sempre ele está ligado, o Saturno, com muita exterioridade, com o mundo externo e pouca interioridade, né? Que é alguma coisa também que tem a ver com aquela ambição do Cronos, né? Sentimentos de falta, esse medo subjacente do fracasso, vão tirar o meu trono, vão tirar o meu trono, né? Então surge, ele entra em contato com os medos. Na mitologia, o Cronos, como nós vimos, ele foi movido pelo medo, por isso que ele engolia os filhos. Então a resolução do Saturno passa pelas funções como auxiliar do ego, de paciência, perseverança, adiamento da satisfação, da gratificação, controle dos impulsos, esforços, antecipação aos problemas e trabalho sobre os impulsos. Ok, então até agora falamos do Saturno e do Cronos, vamos entrar no mundo aquoso, pisciano agora. Vamos entender bem este outro arquétipo. Trago para vocês esse busto, essa foto desse busto do Santo Inácio de Loyola, que ele diz o seguinte: para quem acredita, nenhuma palavra é necessária. Para quem não acredita, nenhuma palavra é possível. Dá para entender como nós mudamos totalmente de assunto? Quando estamos falando de Peixes e de Netuno, nós estamos entrando nesse outro mundo. Não tem nada a ver com o que falamos antes. Aperfeiçoamentos, restringe, estabelece limites, organiza, tira do caos. Não, é o oposto, né? Tá? Então, o funcionamento do Peixes e do seu regente Netuno, vejam aqui o tridente do Netuno, tem sempre essa necessidade de transcendência do eu, né? Enquanto Saturno ajudava o eu a se formar, o Peixes ele quer dissolver, ele quer voltar àquele mundo aquático, uma renúncia antes do ego, antes de ser uma pessoa separada em contato com a realidade. Aquele mundo de fusão, quando o feto estava no ventre materno ainda. Ou pela linha espiritual, você pode pensar na busca da união com o todo, com o uno, né? Sem fronteiras, sem contato com a realidade. Eles ficam ameaçados, tá? Então nós vimos Saturno, agora estamos vendo aonde ele ingressou, no signo de Peixes. Está ingressando. Então, o signo de Peixes é o signo do inconsciente, do todo, do espírito. Você pode chamar de Deus ou de qualquer outra crença, né? Outra religião, Alá, Maomé, enfim, do tal, do inconsciente coletivo. Ele dissolve os limites individuais. Então, lembre-se, enquanto Saturno ajudava nesses limites do ego, os limites que falam hoje é tal dia, você está em tal lugar, você não pode deixar os seus impulsos aí sair matando alguém que te fechou no trânsito. Esses são os limites do ego, de uma pessoa que tem um nome, né, diferenciado daquela dissolução anterior, né? Então, aqui em Peixes, ele busca uma fusão emocional, uma empatia, uma sensibilidade, compaixão, são palavras de Peixes, né?
Mitificações, ele pode ir muito para esse lado, tudo que não é muito real. Idealizações, ilusões, buscas de perfeição e uma falta de discriminação, o oposto de Saturno. A resolução passa por uma tolerância à frustração, tolerar aquilo que o Saturno tem de sobra, né? A realidade, a vida como ela é, sem fugir em devaneios, em sonhos, em romances, né? Em coisas fora da realidade. A inspiração artística é o que leva fatalmente a pessoa a essa fuga da realidade, né? É um movimento pisciano, um refinamento estético de procurar a perfeição das formas, né? Da estética, né? Uma empatia, uma entrega, são todas as palavras de Peixes, as imagens do cinema, as práticas espirituais e a psicologia também, né? Aliás, o tridente, não por acaso, é o símbolo da psicologia por excelência. Então, se nós tivermos configurações tensas envolvendo o regente de Peixes, o Netuno, ou questões tensas, conflitivas com o signo de Peixes, né? Provavelmente elas vão estar rechaçadas, não vão estar integradas e conscientizadas na mente consciente, né? Podem cair em problemáticas de brincar de ser Deus, de muita mitificação, de mitificar a si próprio, né? De ser Deus até no sentido de ser um salvador daquele que pode salvar tudo, ou até uma vítima, né? Tem também o narcisismo da vitimização, a pessoa que ela se coloca demais como vítima, ela é meio uma heroína, inatingível, não é verdade? As dubiedades, falta de discriminação, falta de pé no chão, confusão, mitificações, idealizações, que já foram faladas, as dependências. Numa exacerbação de Netuno ou de temáticas piscianas, uma fuga da realidade, que é o lado terrível do mito, né? Que ele tinha o canto das sereias, né? Ali que o Netuno, quando ele estava furioso, ele fazia. O que é esse movimento netuniano que vai para o lado do sonho, de ir atrás de um canto das sereias, e aí as naves todas, os barcos ali, né, daquela época enormes, nós estamos falando da mitologia, se colidiam com as rochas, né? Então, e as pessoas morriam. Então, pensamentos confusos, se tiver uma exacerbação netuniana, pisciana, pode cair em drogadição, alcoolismo, psicoses e perdas do senso do eu, tá? Medos, aqueles... Lembram do Dick, que ele protegia contra os transpessoais, né? Urano, Netuno e Plutão, o Saturno. Então, dá um medo de perder essa barreira, tá? Então, o Saturno, numa dissolução, se ele se deparar com um aspecto com o Netuno, ou agora, por exemplo, neste ingresso, como é que ele se defende? Uma rocha, né, que é o Saturno, ele vai ter, ele vai buscar mais segurança no conhecido e enrijecer. Como? Buscando mais lógica, mais racionalidade, mais criticismos, vai ficar com mais medos, mais concreto, mais literal. Fecha todas as portas para os outros mundos, para o mundo pisciano, né? Que leva para as imagens, para o som, né? Para as ilusões, né? Para a transcendência da realidade. As imagens passam a ficar congeladas, é assim, A é B, passam a ser sinais e não símbolos, que os símbolos abrem múltiplas dimensões, abre muitas portas, né? Peixes e temáticas netunianas, quando muito tensionados pela estruturação do Saturno, por essa coisa que quer separar, quer trazer limites,
pode trazer uma falta de discriminação, ele vai ficar mais pisciano e mais netuniano. Aí que eu não vou discriminar mais nada, eu vou ser eu, porque é muita ameaça essa rocha desse Saturno, né? Uma perda de contato com a realidade, movimentos até de insanidade, negação dos perigos, mais idealizações, mais formação reativa. Formação reativa é você querer enxergar o oposto do que alguma coisa é, né? Um mecanismo de defesa. Então, frente a uma frustração, a pessoa vai tentar sentir o oposto. Não, não, eu não estou sentindo ciúmes, nem um pouco, eu estou sentindo um altruísmo, um oposto dos ciúmes, por exemplo, né? Então pode haver um mergulho nas negações, nesse amor incondicional, um excesso de idealizações do outro e do próprio self, né? E também ficar só na imagem, só no sonho, no devaneio, sem compreensão daquilo. Bem, mas nós estamos falando de um ingresso onde os dois estão se encontrando. Então vejam a luta do rochedo com o mar, né? É um embate, né? E da rocha aqui dentro da água. A gente pode pensar como é possível isso, formações rochosas que emergem da água. Mas existem, né? A gente vê isso. Então, como? Vejam que aqui é uma luta, né, do rochedo com o mar, mas aqui já é uma harmonização. É quando os dois arquétipos passam a conviver com uma certa harmonia. Como, então? Né? Como? Aceitando os limites, as frustrações, tolerando a realidade. Então, nunca deixar de ter o pé na realidade neste trânsito de Saturno em Peixes. São 3 anos. Vamos ter que, por mais que nos reportemos a sonhos, a transcendências da realidade, vamos lembrar que o que está pedindo esse trânsito é manter os pés no chão, né? Incorporar esses limites no máximo de sonho que você tiver, de buscas espirituais, tentar manter essa conexão com a realidade, porque senão Saturno cobra, né, gente? Existe essa famosa compreensão na astrologia que o Saturno cobra, ele não pode se deixar dissolver, ele é ele, né? Ele quer se manter inteiro. Agregar aquele container, vocês lembram das fronteiras saturninas, né? Com disciplina, paciência, discriminação, contato com a realidade. Então, manter essa função egóica, tá? Não se deixar embarcar e se dissolver completamente nesse como que é o signo pisciano. Aceitar entrar em contato com o sofrimento e perdas, as perdas das idealizações, porque o Saturno em Peixes está falando acorda, vamos pôr o pé no chão, não fiquem com tantos devaneios e viagens, tá? Ao mesmo tempo, nem tanto para o lado de Saturno, não enrijecer demais, abrir a porta para o outro lado, o lado das imagens, dos sonhos, das transcendências, tá? Não colidir, como está acontecendo nessa imagem, mas contornar os rochedos. Está vendo a água aí? Contornando as demoras, as dificuldades, mantendo o fluxo pisciano, mantendo-se conectado com os sonhos, com a espiritualidade, com as artes, com a transcendência, tá? Então, pelo lado positivo, buscas espirituais ou psicológicas baseadas em fatos mais realísticos, né? Com treinamento e disciplina para se conseguir algum objetivo. Então, assim, acho que vai ser um momento grande, coletivo, de buscas espirituais, terapias, buscas de outras formas de terapia, tudo que não seja concreto. Eu acho que as pessoas vão se voltar muito para isso. Lembre-se de quando eu falei que quando ele transitou por Aquário, como veio à tona
todas as temáticas sociais que são as temáticas aquarianas. Agora, o que virá à tona? As questões inconscientes, as questões invisíveis que nós não enxergamos, né? As buscas por transcendências, buscas do inconsciente, né? Ao mesmo tempo, também mais conscientização para se trabalhar, quer dizer, a necessidade de que tenha que ser trabalhado, o lado sutil da existência. As pessoas que nunca foram ligadas com terapia, com espiritualidade, de repente pode ser um despertar que, olha, nós precisamos, não é só um mundo concreto e material, acorda, existe uma outra esfera. O inconsciente é a maior parte da nossa psique, é só uma pontinha do iceberg que é a nossa consciência, como dizia Freud, né? Então podemos ter também mais seriedade nessas áreas da psicologia, das espiritualidades em geral, favorecendo esses núcleos. Aí pode entrar uma gama enorme, inclusive a astrologia, né? Essa questão da liberação do cannabis como para os tratamentos medicinais pode vir a acontecer finalmente, né? A maconha ser liberada com finalidades medicinais aqui no Brasil, né? Porque em muitos países já é, né? Pelo lado negativo, exatamente essa conscientização sendo tão necessária, mas a confrontação com isso, a necessidade batendo na porta, né? Então, através de problemáticas, de ansiedades, medos, drogadições, dependências químicas, possibilitando assim um despertar fundamental, um crescimento interno, com mais aceitação da realidade. E aí, pelo lado mais mundano, nós podemos ter diversas expressões, né? Expressões sempre ligadas com a água que o Netuno simboliza. Então já começamos aí com essas enchentes, todo esse equilíbrio ambiental que está acontecendo, né? Questões de frustração através da água, né? Naufrágios, enchentes, tsunamis, questões de alagamentos, né? De chuvas desproporcionais, porque o Saturno simboliza essa frustração também. E ele circulando aí por peixes, infelizmente, nós podemos coletivamente, em termos do planeta Terra, também presenciar essas expressões. Eu acho que aí fica uma grande dica do qual é a nossa tarefa nesses 3 anos, como nós devemos nos orientar. Acredito que pensando bem nos significados do Cronos, do Saturno, como o Saturno tem esse lado de tanta exterioridade, de tanta ambição, de tanto medo de perder o trono, são os medos em geral, e quando ele vai se encontrar em Peixes, é como se ele perdesse todas essas referências. É um prédio em cima da água, né? Como parece que esse prédio está. Como é que eu fico, né? Num desespero ali. Então, mas é o tal negócio, né? Como a gente sempre fala aqui nestes trânsitos, você tem que fazer de boa vontade o que é para ser feito. Essa é uma frase do Jung. Neste caso, o que é para ser feito é fluir com este trânsito, com tudo o que eu falei até aqui anteriormente, né? Respeitando os dois lados, compreendendo quais que são as necessidades de ambos os lados, compreendendo toda essa ancestralidade, né? Só não deu para a gente entrar mais a fundo na ancestralidade do Peixes, né? Porque seria do Netuno, do Poseidon, e aqui nós estamos abarcando mais um signo como um todo, tá? Mas são conotações paralelas, né? Então, a gente entendendo o núcleo arquetípico do signo, a gente também compreende quais são as necessidades, inclusive do regente do signo, que é o Netuno. Então, as necessidades
todas que foram faladas. Caso contrário, Netuno também fica muito bravo, fica muito irado, também destrói as rochas, né? O que a mitologia teria a nos dizer. Então, aqui estão os meus contatos todos. Agradeço muito a sua atenção. Mais uma vez, peço para que você fique com a gente, curta o nosso canal e frequente o nosso canal, que a gente vai estar sempre trazendo aqui novos conteúdos, tá? Um grande abraço.